Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, dura visão foi-me anunciada. O perfido anda perfidamente e o destruidor anda destruindo. Qual é a diferença de uma pessoa que anda destruindo as outras, que ela mente com intenção de mentir, que ela engana com intenção de enganar? Quais são as consequências do perfidamente para uma pessoa que ela tem realmente a intenção de distorcer pela visão? E aí você não entende qual é a razão da mentira pela visão. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa que ela anda perfidamente, geralmente ela sofre de desânimo, de dores no corpo, de opressão, de depressão, de tristeza, de crises de ansiedade, mas ela desconhece desses assuntos, dos assuntos espirituais. Então, uma pessoa que ela é perversa de coração, que tem o coração pervertido, ela mente com intenção, já com intenção de mentir. Já essa pessoa que ela tem o olhar enganado, quando ela se depara com as decisões que ela teve na vida dela, ela geralmente ela sofre. Ela fica desenganada, desiludida. Ela carrega uma tristeza profunda dentro dela. E por isso, geralmente, essas pessoas, elas sofrem de dores no corpo. Elas sofrem de insônia. Ela é uma pessoa com uma tristeza, ela esconde dentro dela uma tristeza muito grande. Mas qual é a diferença dos dois para que você entenda a dificuldade de um para o outro? Da pessoa que ela é uma pessoa que anda pervertidamente, ela tem a visão enganada, ela toma decisões erradas, escolhas erradas, então geralmente ela atrai para a vida dela o sofrimento, mas ela foge dos sentimentos, ela tenta fugir, ela já vive de fuga das dores no corpo, da insônia, da opressão, das decisões dela, ela vive de fuga. Já aquela pessoa que toma decisões, ela decide enganar as outras pessoas, ela não sofre dessa mesma forma. O coração já está cauterizado, a mente dessa pessoa, ela está mais cauterizada e o coração está corrompido ao ponto dela não ter visão das decisões e das escolhas que ela toma. Porque, na verdade, na visão de uma pessoa que ela anda destruindo as outras, ela tem razão para isso. Ela cria uma visão, uma mentalidade que ela tem razão para isso. Ela cria uma razão, porque toda pessoa que mente, ela sabe que mente. Ela só não sabe as consequências da mentira. Então ela vai vivendo de fuga, porque ela não sabe as consequências da mentira. Já uma pessoa que anda com pervertido, coração pervertido, que ela tem escolhas enganadas, de repente essa pessoa, ela tem visão que fez escolhas erradas. Ela tem a visão, mas ela sofre com as decisões e ela não sabe mais decidir nada na vida dela. Ela não sabe mais decidir. Então é sobre isso que eu quero que você entenda, que você tem que ter a visão das suas decisões para que você tenha a interpretação correta. Para que você consiga ter a visão certa, só Deus abre a sua visão. A visão do engano. Aquilo que eu tomo decisões erradas, Deus, ele se apresenta para mim com a visão limpa, com a visão correta, que eu agora, quando eu começo a ter rotina de orar e de buscar conhecimento de Deus, ele abrindo os meus olhos espirituais, eu passo a ver a intenção dos outros. E aí o meu olhar não é mais corrompido. Eu não sou mais enganado pela visão. Então, geralmente, quem é enganado pela visão, ele tem uma tristeza profunda. Ele carrega uma tristeza profunda.
ele carrega uma dor no corpo ao ponto, preste bem atenção para que você entenda, ao ponto dessa pessoa dizer assim, mas eu só me sinto assim nessa casa, só pode ser essa casa tá repreendida, só pode estar macumbada, pode ter mandado uma mandinga para essa casa, porque eu não me sinto assim quando eu viajo, eu não me sinto assim na rua, é só quando eu tô nessa casa que eu sinto essa dor no corpo, essa insatisfação, essa agonia. O que Deus está querendo me ensinar a respeito disso? Como é que eu aprendo sobre as coisas espirituais quando eu tô vendo que eu me sinto assim? Essa tristeza profunda. Então Deus explica que a tristeza, ela vem pela visão. A tristeza, ela vem da visão do que eu tô vendo. E aí eu não quero ver, por isso é que essas pessoas, geralmente ela tem essa impressão de dizer, eu só me sinto assim nessa casa. Eu não me dou nessa casa. Porque quando eu tô na casa das minhas irmãs, eu não tenho isso. Porque quando eu tô viajando, eu não tenho isso. Então, existe sim casas, né, malignas, casas que têm entidades morando naquela casa. Existe demônios que moram numa casa, que já foi terreiro de candomblé, que já foi usado, já mataram alguém na casa, exemplos assim. Mas também uma casa que você deixa frequentar dentro da sua casa, pessoas que você sabe que tem inveja de você, que fala mal de você, que desfaz de você, e você traz para sua casa, também lhe traz essa sensação de opressão quando você está sozinho. E a Bíblia ensina isso. Quando você está sozinho, você tem a sensação de perturbação. Aí você sofre de insônia, dores no corpo e você não tem a revelação da causa. Qual é o problema? Por que é que eu sofro isso? Por que é que eu me sinto melhor na rua? Por que é que eu não sinto dores no corpo na rua? Por que é que eu não tenho essa tristeza profunda na rua? É só na minha casa? Então é a minha casa que está enfeitiçada. É assim que a gente pensa. Deve ser essa casa. Eu não tenho sorte com essa casa. A pessoa quer tanto encontrar, saber o que é que ela sente, por que é que ela tem isso, que ela fica sem entender. E é por isso que ela não crê. Porque na visão, a visão de uma pessoa que ela vive com escolhas pervertidas, que ela toma decisões pervertidas, decisões enganosas, ela não é convencida daquilo que ela está vendo. Ela não é convencida. Então ela acredita que tudo é da forma que ela já crê. E é por isso que ela não consegue mais ter decisões nenhuma. Ela não consegue, mas ela sofre. E ela não sabe qual é a diferença e como mudar isso. Como é que Deus, ele vai me convencer que eu que estou errada? Que eu que estou tomando decisões erradas? Quer dizer, como é que eu vou ter a interpretação que as pessoas que andam comigo, que elas são mentirosas, invejosas, como é que eu vou ter essa decisão de me afastar dessas pessoas se eu sei e eu continuo me dando com essas pessoas? Eu não quero ser convencido pela visão. Então essas pessoas geralmente, elas gostam de lidar. Elas não conseguem, é o coração corrompido. Elas não conseguem falar a verdade. Elas não conseguem dar um não. Tudo por conta de frustrações e traumas que ela carrega. Ela é carente. E aí o que acontece com essas pessoas? Geralmente, quando você conversa com uma pessoa que o seu corpo, ele sai todo dolorido daquela conversa, daquele assunto. O que é que você percebe com aquela pessoa que você tem que lidar? Eu já me vi nessas situações. Que quando eu percebi isso, por exemplo, o pai do meu filho, né, que eu me separei. De muitas vezes, quando eu tinha por obrigação
de ter uma conversa com ele, eu percebia que quando eu saía da conversa, eu sentia o meu corpo todo dolorido. Meu corpo parecia que tinha um peso em cima de mim. E aí, com o decorrer das escolhas, das vezes que eu fui conversar com ele, eu tomei uma decisão. Eu só ia conversar com ele quando eu sabia que eu já tinha feito tudo na rua. Quando eu sabia que eu ia voltar para minha casa, porque eu ficava muito desanimada quando eu conversava com ele. E aí eu percebi isso. Quer dizer, por que eu fico assim, tão desanimada? Porque o meu corpo todo dói quando eu converso com ele. E aí, devido às experiências, quando eu tirei ele da minha vida, eu percebi que parece que eu tirei um saco de cima de mim. Eu senti a alegria novamente, né? Aquela depressão que eu me sentia depressiva morando com ele sumiu. Eu me senti viva, eu me senti ativa novamente. E aí eu percebi que realmente era ele que causava isso em mim. Eu percebi. E na consequência da nossa convivência, que eu tive que falar com ele, eu tive essas experiências. Meu Deus, toda vez que eu me aproximo dele, que eu tenho que falar com ele, eu saio mal. Eu saio mal da presença dele. Por que é assim? Por que é assim? Que a gente sai tão mal da presença de uma pessoa ao ponto de evitar. Mas tem pessoas que não sabem discernir isso. Então, quando ela ouve dizer assim, que a Bíblia fala dos ossos, até ela diz assim: quando eu converso com fulano, meu corpo dói tanto. Então, deve ser a inveja que essa pessoa tem de mim. A gente pensa assim, né? Porque se a inveja ela corre até os ossos e eu sinto dores no meu corpo quando eu converso com fulano ou com cicrano, então ele tem inveja de mim. Então ele tem inveja de mim. É por isso que eu sinto essa tristeza, essa dor. Parece que jogaram um saco de batata quando eu converso com essa pessoa. E aí você não sabe discernir a diferença. Se é a pessoa que sente inveja de mim, ou se é eu que sinto inveja da pessoa, ou é a visão das minhas decisões quando eu estou com aquela pessoa. Quando eu tenho a visão das escolhas erradas quando eu estou com essa pessoa. E aí, quando eu saio da presença dessa pessoa, o meu corpo dói. Quer dizer, por que dói? Porque é como se eu tivesse que me deparar com uma realidade que eu não gosto. Então, existe essa diferença. Para que você entenda pela visão a razão do que você sente. A angústia, a tristeza, as dores no corpo. E é você que tem que aprender esses detalhes. Qual é a diferença? Então, quando eu aprendi isso pela visão, eu tomei essa decisão. Eu só vou falar com o pai do meu filho quando eu não tiver mais nada para fazer. Eu era tola. Então, eu carregava ressentimentos. Eu carregava um início de depressão que eu fugia, eu tinha vícios, eu tomava comprimido, tomava medicamento para dormir, então não tinha discernimento nenhum. Mas esse discernimento eu adquiri. Eu só sinto isso quando eu converso com ele. Eu fico mal quando eu converso com ele. Como algumas vezes eu percebi, quando eu saio da casa da minha mãe, quando eu vou lá, eu saio como se eu tivesse levado uma pisa de tanta dor no corpo. Quer dizer, existe uma diferença em você ouvir a pessoa falando mal das outras e também você sai com o corpo oprimido. Existe a diferença de quando você conversa com uma pessoa e lhe traz na lembrança a cagada, a decisão que você tomou na sua vida em ter se enganado pela visão com aquela pessoa e o seu corpo também fica oprimido. Existe uma opressão da inveja, que aquela pessoa que conversa comigo, ela tem inveja de mim, ela sente inveja de mim, e é sobre isso que eu quero que você entenda. Qual é a diferença sobre isso?
Qual é a diferença para eu descobrir que uma pessoa ela sente inveja de mim? Eu lido com ela. Ou eu tenho que lidar com ela. É uma pessoa da minha família. É uma pessoa que eu não posso simplesmente isolar. Mas eu sinto as consequências, a opressão no corpo. Então Deus explica que uma dessas duas consequências, ou três, ela vem pela visão e pela audição. Pela visão e pela audição. Preste bem atenção na leitura para que você entenda. Em Osias 22:2, Deus diz: dura visão me foi anunciada, o perfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Então, tem uma diferença de uma pessoa que ela é destruidora para uma pessoa que anda perfidamente. É uma pessoa que tem a visão enganada. Ela tem a visão enganada. Ela não sabe discernir pela visão a razão daquilo que ela está vendo. Então, Deus explica: por isso os meus lombos estão cheios de angústia, dores se apoderam de mim como as dores daquela que dá luz, que dá e passa. Mulheres que dá dores de parto, né? É aquela dor que dá e passa. Então, daquelas que dá a luz. Fiquei abatido quando ouvi. Vem pelo ouvir. Fiquei abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. Quer dizer, existe uma visão enganada de uma pessoa que ela anda pervertidamente. Que ela toma decisões erradas. E aí o que é que acontece? A maioria dessas pessoas, elas vivem fugindo da visão que ela já tem. Ela já vive fugindo da visão que ela já tem. Então, fico abatido quando ouvi e desanimado vendo isso. O meu coração se agita, o horror apavora-me à noite, que desejava-me, tornou em temor. Quer dizer, uma pessoa quando ela sofre de insônia, de dores no corpo e de uma tristeza profunda, ela já tem visão que ela toma decisões erradas. Mas ela não enfrenta a visão. Ela já teve a visão. Preste bem atenção para que você entenda. Uma pessoa que ela sofre de dores no corpo, de tristezas e de insônia, ela já teve a visão que tem decisões erradas. E por isso ela não tem o discernimento pela visão. E por isso ela não sabe por que e quando é que ela sofre, a razão e a causa do que ela sofre, da opressão, das dores no corpo. Então, quando eu me separei a primeira vez, eu percebi um alívio muito grande. Eu vi uma tristeza sair de dentro de mim. O meu semblante mudou. Eu vi que eu tomei uma decisão muito assertiva quando eu me separei. Mas eu passei a sofrer de insônias. Eu não sofria de insônias quando eu era casada. Mas quando eu me separei, por mais que eu tivesse alegria, felicidade, por mais que eu percebesse que saiu um peso do meu corpo, eu passei a sofrer de insônias, porque eu voltei para dentro da casa da minha mãe, né? Então lá como era, já foi, hoje é uma residência, mas já foi um terreiro de candomblé, eu passei a ter insônias quando eu passei a morar novamente dentro da casa da minha mãe. Então eu pensei, por que eu tô tendo insônia? Foi lá que eu comecei a tomar remédio controlado para dormir. Tomar 2 gotinhas, 3 gotinhas e nunca parei. Me adaptei, nunca parei. Mas devido a essas insônias, eu fiquei me perguntando, eu não sofria de insônia. Então eu via dizer assim, é porque hoje você vive muito preocupada. Você vive preocupada, trabalhando, ocupada, e agora você tem insônia. E aí eu me adaptei com essa crença. Eu tenho insônia por isso. Porque eu passei a construir, passei a querer juntar, passei a querer ter mais dinheiro para conseguir os meus objetivos e passei a tomar remédio controlado.
mas eu não tinha discernimento pela visão, o que era que causava a insônia e a opressão, as dores no corpo. Então Deus explica aqui que pode ser pelo ouvir e pode ser pelo ver, pela visão que eu tenho. Então, geralmente, você pode conhecer alguém que já disse esse ditado para você. Eu só me sinto assim, se sente abatida, foi o que eu li para você. Que a pessoa, ela se sente uma pessoa abatida, com uma tristeza profunda pela visão. Quer dizer, por que essas pessoas se sentem assim? Porque elas adquiriram a fala mal. Elas adquiriram a fala mal, o hábito da fala mal, da murmuração, e ela não tem a visão do sentimento, do comportamento, do ouvir e do ver. Então, um dia, essas pessoas, elas vão ter esse dilema de dizer, só pode ser essa casa. Só pode ser essa casa que eu me sinto assim. Porque na rua eu não me sinto assim, trabalhando eu não me sinto assim, quando eu estou viajando eu não me sinto assim. Eu não tenho isso, esse peso no corpo, que não tenho coragem para nada, que tenho essa fadiga, isso me atacando, eu não durmo bem. Só pode ser essa casa, porque ela não tem discernimento pela visão. Ela não sabe a razão. E é por isso que eu lhe contei esse caso. Quer dizer, quando eu morava com o primeiro relacionamento que eu tive, eu não sofria de insônias, mas eu tinha uma tristeza muito profunda. Uma tristeza ao ponto de dormir mais de 12 horas por dia. Mais de 12 horas, eu não tinha ânimo. Quer dizer, demorou algum tempo para eu descobrir que aquilo já era um início de depressão. Que eu tinha o sonho, não tinha vontade de ligar, que eu não tinha mais alegria, que eu não tinha visão de futuro. E uma pessoa, ela não consegue resistir por muito tempo com saúde, com paz. Ela não consegue resistir por muito tempo se ela não tem visão de futuro. Ela não consegue. Ela não consegue resistir por muito tempo, principalmente com saúde, quando ela vê que ela vive ganhando e perdendo. Ela também não consegue. Ela viu na vida dela, se essa pessoa ela já viu que anda ganhando e perdendo e ela não tem visão nenhuma de futuro, que ela não sabe o que pode acontecer, ela não vê nada andando, ela não vê nada melhorando e a vida dela estagnada totalmente e ela não consegue nem tomar decisões para que isso mude, ela vai ficando uma pessoa oprimida, abatida. Quer dizer, mesmo que eu consegui evoluir uma área na época, mesmo que eu consegui evoluir uma área da minha vida espiritualmente, eu evoluí espiritualmente quando eu me separei. E eu percebi isso. Eu disse, meu Deus, parece que eu tirei um fardo de cima de mim. Como aquele homem estava me fazendo mal, eu estava me sentindo sugada, eu não estava vivendo, eu estava sobrevivendo. Eu vivia daquela forma, mas eu dormia. Estranho isso, né? Mas eu dormia em excesso, que já era um começo de depressão. E aí eu passei a ter outro dilema dentro de mim. Por que é que agora eu não durmo? Eu me sinto bem na rua, trabalhando, né? Hoje eu sei que eu sou colérica. E quando uma pessoa ela é colérica, geralmente ela tem ânimo em viver como uma corrente. Naquela vida de correria. Para ela tá produzindo. Então eu me sentia produtiva, me sentia bem. Então eu vi o cenário da minha vida que eu causei. Perdi 10 anos. Ali eu vi o que isso me causou. Então, quando eu ia conversar com ele, aquilo vinha para minha memória. Aquilo vinha para minha memória. E é por isso que eu sentia essa opressão, essa dor no corpo, porque vinha pela visão. Olha como é interessante o que Deus explica. Porque vinha pela visão.
Quando eu tinha quando eu tinha a visão do que eu fiz comigo, né? Das minhas decisões, quando eu conseguia ter essa visão, essa dor, essa opressão, ela me tomava, ela me enfrentava. Então eu saía com os ombros pesados, com essas dores no corpo. E aí eu programava. Quando eu tinha que tomar uma decisão, que eu tinha que conversar com ele diretamente, eu deixava para conversar no final do dia. Quando eu não tinha mais que atender clientes. Porque é triste você ter que lidar com vendas, trabalhar, se sentindo oprimida, né? Com aquela opressão no corpo, com os ombros cansados, sem coragem. Então eu percebi e eu digo, não, quando eu tiver que fazer isso, eu só vou quando eu não tiver mais nada para fazer. Porque eu vou para casa, vou tomar o meu calmante, vou relaxar. Mas eu não tinha o discernimento. Porque era que eu me sentia assim? Se era pela visão ou pela audição. Então, por mais que eu conseguia elevar o meu espírito na época, saindo da vida dele e perceber uma mudança muito, muito radical no meu emocional, eu percebi essa mudança radical no meu emocional. Mas eu entrei em outros conflitos, porque eu morava numa casa disfuncional, né? Ouvia uma pessoa o tempo todo falando mal das outras. E aí, quer dizer, eu era convencida que eu tinha insônias porque eu estava preocupada, trabalhando, onde não é. Onde Deus explica que esses problemas de angústias, de tristeza excessiva, de abatimento, é uma visão enganosa, é uma visão distorcida, que a pessoa não tem discernimento na visão. Então, por mais que a gente consiga, da forma natural, consertar um lado espiritual da nossa vida, tirar alguém da nossa vida, que quer dizer, eu já tive a visão que essa pessoa só me travou, só me enganou. Então, uma pessoa que ela vive realmente enganando as outras, geralmente, ela não sofre tudo isso, porque ela adquiriu isso como algo bom. Geralmente, quando você conhece alguém assim, ele mente e dá razão à mentira dele. Então, ele mente para tudo, com tudo, mas na visão dele, ele está vencendo. Então, ele sabe o que está fazendo. Ele também é infeliz, mas ele não tem discernimento nenhum. Na cabeça dele, ele está ganhando. Então, já a visão de uma pessoa que anda com pervertida, que é isso que eu li aqui para você, o que anda pervertidamente não é o destruidor. Então, geralmente, ele sofre, ele tem a tristeza, ele tem as dores no corpo, porque ele não anda destruindo, quer dizer, ele não mente com intenção. E ele não sabe a razão das escolhas dele. Quer dizer, ele só vê o reflexo das escolhas. Olha como é interessante. Então ele vê o reflexo das escolhas. Que ele se enganou pelas aparências. Que ele tomou decisões erradas. Quer dizer, ele não mente com a intenção. Ele mente sem intenção. Então, geralmente, essas pessoas, elas carregam feridas na alma. Elas carregam traumas. Elas precisam de cura interior. Elas precisam dessa cura. E aí, uma época, quando eu ia conversar com ele, eu saía com tanta raiva no início. Eu saía com tanta raiva de mim. Eu percebi que eu estava com raiva de mim. E aí eu comecei a pedir a Deus que Deus tirasse aquilo de mim. Eu passei uns 6 meses assim. Quando eu tinha que de lidar com ele cara a cara, eu saía de perto dele com raiva de ver o cenário da minha vida. Quer dizer, o que foi que eu fiz da minha vida por 10 anos? E aí eu comecei a clamar por Deus, para que Deus tirasse aquilo de mim. Porque eu percebi o mal que eu tinha feito a mim. Então, uma pessoa que ela vive enganada pela visão, ela não consegue ter o discernimento.
ela não é convencida pela visão. E é por isso que ela toma decisões erradas a vida toda. Se ela não se rende para Deus, ela não vai conseguir ter visões certas. Por quê? Porque ela já é uma pessoa enganada pelo sentimento. Olha como é interessante o que Deus explica. Ela já é enganada pelo próprio sentimento dela. E é por isso que ela não consegue ter... geralmente quem é assim é uma pessoa que é como se ela se alimentasse de leite. Ela não amadureceu. Ela não cresceu. Ela só se frustrou. Ela confiou em pessoas, as pessoas decepcionou. Ela foi muito humilhada com pessoas. Algum sofrimento essa pessoa carrega dentro dela, que geralmente ela tem essa tristeza. E aí ela carrega esse hábito de estar fugindo da tristeza. Então ela geralmente você pode perceber que essas pessoas, ela até tem visão que está lidando com pessoas falsas e mentirosas, mas pela carência ela continua lidando com essas pessoas. E aí o que é que acontece geralmente com essas pessoas? As outras pessoas, elas se aproximam dessa pessoa para desfazer. Para desfazer. Sabe aquela pessoa que gosta de chegar perto de você só contando papo, contando vantagem, contando glória, porque ela quer lhe diminuir. Ela quer lhe diminuir, ela já percebeu pela visão a sua aparência, entendeu? Então ela fica trocando forças com você, porque geralmente as pessoas que faz isso, ela tem inveja de você, mas ela quer causar inveja em você. Olha como é interessante o que Deus explica. Então, por ela ter inveja de você, pode prestar atenção se não é assim. Uma pessoa, quando ela tem inveja de você, ela gosta de causar inveja em você. Ela gosta de falar algo para você, para ver a sua intenção, para ver a sua expressão, como vai ser o seu comportamento. Porque ela já tem inveja de você, ela já vive se comparando com você. Então, ela tem esse hábito de contar papo, contar vantagem. Ela vai pegar algum caso que ela sabe como crescer em cima de você. Então ela começa a contar o que ganhou, para onde foi, aumenta os valores, que é para ver a sua expressão. Porque se ela sente inveja de você, ela quer causar inveja em você. Então geralmente eles fazem isso. Porque ele sente inveja, ele vive se comparando. Então ele gosta de trazer essas notícias para você. E aí quando ele sai de perto de você, você percebe algumas vezes essa dor no corpo. Você também percebe essa dor no corpo. Uma época, uma pessoa que era da minha família, né? Uma parenta minha, mais afastada, uma prima. Quando ela chegava perto de mim, ela gostava muito de frisar a mulher que o meu ex estava. E eu achava aquilo muito estranho, eu não sabia ainda discernir nada. Eu era tola, ímpia. Então ela gostava muito de dizer, menina, como a namorada do teu ex é linda. É mais linda do que tu. Nós duas juntas para tapear. Mais linda do que nós duas juntas. É a coisa mais linda aquela moça. E eu ficava assim analisando como ela dava importância à beleza. Porque eu não dava essa importância toda. Era assim que eu pensava. E por que ela dava essa importância toda à beleza? Eu não tinha o discernimento. Que ela falava para ver se eu ia ficar com ciúme. Se eu ia ficar com inveja. Se eu ia ficar desfazendo da moça. Né? Que tem pessoas que uma engrandece, a outra já começa a desfazer. Mas por mais que ela falasse, querendo me causar inveja, querendo me deixar triste, ela não conseguia. Por que ela não conseguia? Porque eu já tinha certeza daquilo que eu tinha largado. Eu já sabia que aquela moça não ia ficar com ele. Eu já sabia. Porque quando você tem certeza daquilo que você está fazendo, as pessoas não conseguem distorcer o seu sentimento facilmente. Então, quando ela começava a engrandecer a moça, porque a moça realmente era bonita, muito mais nova que eu, mas eu ficava assim, inculcada. Por que ela gostava de dizer isso pra mim? Que interesse tinha isso pra mim?
Eu ficava sem entender. Hoje é que eu entendo. Porque era que a pessoa gostava de falar isso. Para ver se eu ia sentir o que ela poderia sentir se fosse ela ouvindo. Para ver se a minha expressão ia cair, ia diminuir. Se eu ia ficar triste. Para ver o que eu ia falar, o que eu ia sentir com aquela comparação que ela estava fazendo. E falava do cabelo, e falava da altura, e falava da cor da moça. E eu ficava sem entender. Porque é que ela fazia essa questão toda. E aí hoje é que eu sei. Porque quando uma pessoa ela sente inveja de você e ela se compara com você, ela vai querer provocar em você a inveja. Então, todo momento que ela se aproxima de você é contando vantagem, falando coisas até que não é verdade. Aquilo que tem, aquilo que comprou, aquilo que ganhou, ela quer ver você com inveja. Ela quer causar inveja, porque ela sente. E aquilo que ela sente, ela quer que você sinta. Ela quer saber por que é que você não sente a mesma coisa. Se ela vê alguma coisa em você que ela não vê nela, ela quer saber o que é que você sente. Entende? Então ela quer causar. Ela quer causar. E a gente não tem esse discernimento. E é por isso que quando a Bíblia diz que a inveja ela corrói até os ossos, a gente não tem esse discernimento. Da opressão do corpo, das dores no corpo. Quer dizer, eu senti a dor no corpo, será se foi a inveja que eu tenho ou a inveja que ela tem? Por que eu senti essa dor no corpo? Porque a pessoa não gosta de mim ou é eu que não gosto da pessoa? Eu nunca imaginei que a gente tinha que ter essa linha tênue espiritual dentro da gente. E Deus explica que uma pessoa que ela vive com um olhar corrompido, com o coração corrompido, ela não vai conseguir. Sem Jesus, ela não vai conseguir. Sem ela botar Jesus na vida dela, ela é enganada pela visão. É isso que eu li aqui para você. Dura visão me foi anunciada. Dura visão me foi anunciada, porque eu fui enganada pela minha visão. Dura visão me foi anunciada. O perfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Quer dizer, eu tomo decisões erradas pela minha visão e pela minha emoção. Olha que interessante isso. Isso é sobre o discernimento espiritual. Que nem todo mundo sabe passar para você essa linha tênue. Como é que você aprende a discernir aquilo que está sentindo? Por que está sentindo? Ou por que não está sentindo? E aí quando você é um ser só natural, você não consegue. Você não consegue. E principalmente se uma pessoa, ela é, como a Bíblia diz aqui, né? Que é o destruidor, que ele anda destruindo. Então quem são essas pessoas? Que elas mentem sabendo que está mentindo. É aquelas pessoas que geralmente ela diz assim: você quer ver que eu vou me aproximar daquela mulher? Vou puxar assunto com ela. Então ele sabe que não conhece a mulher, mas ele diz: ei, tu é filha de fulano, eu conheço a tua mãe. Ele sabe que está mentindo. Mas ele gosta de fazer isso. Ele gosta de distorcer a verdade. Ele gosta de enganar. Ele gosta de bater papo. É a atração atrativa dele. Isso é uma pessoa destruidora. Ela destrói as outras. Ela tira de tempo. Ela sabe, a maioria dessas pessoas sabe o que está fazendo. Ela sabe que está mentindo. Ela sabe que não está apoiando os projetos das outras. Ela sabe que tem inveja. O destruidor, ele não sente pena de ninguém. E é por isso que você vai ver que essas pessoas que adquiriram a mentira como coisa boa, ela já distorceu o coração, ela já foi repreendida. Essas pessoas, elas já levaram acidentes, elas já adoeceram, elas já sofreram tudo, mas ela não quer ouvir que ninguém diga que ela está errada, porque ela diz que não mente. Elas negam quem são. Elas escondem quem são. Elas dão razão. Elas vão dizer: eu minto, por todo homem mente. Ele não sabe não mentir.
Ele não sabe. Então, aquela que anda pervertidamente, ela toma decisões erradas. Já o destruidor não. Ele não quer se arrepender. Ele não quer mudar. Ele não quer. E aí, geralmente, você sofre com essas pessoas que, se você conviver, se você não quiser se afastar, se você não quiser mudar, se você não quiser alimentar o seu espírito de conhecimento. Porque aí você vai sofrer pela visão e pela audição. Porque você sabe que não pode confiar na pessoa, mas você tá com ela. Você se doa para essa pessoa, mas ela não sabe ter gratidão. Tá entendendo? E aí você não consegue mudar nada. Nem pela visão, nem pela audição. O tempo todo, essa pessoa que anda pervertidamente, né, que ela toma decisões erradas, quer dizer, ela já viu que toma decisões erradas, mas ela não tem mais resiliência. E aí, geralmente, você vai ver que essa pessoa, ela sofre de insônias. Ela sofre de insônias, sofre dessa tristeza que ela sente dentro dela. Porque ela não sabe mais o que fazer. Ela não sabe e não acredita que Deus possa ensinar. Entende? Ela não acredita que Deus é quem pode mudar a visão e a emoção dessa pessoa, para que ela tenha decisões corretamente. Agora eu vou botar Jesus na minha vida e ele vai me ensinar a tomar decisões corretamente, porque eu só me enganei pela visão. Eu só errei. Eu só dei tiro no pé. E aí, eis essa questão do olhar enganoso e de uma pessoa que tem um coração pervertido, é os perversos. Eles não querem mudança. Se você perguntar a uma pessoa que ela mente se ela quer mudar, ela não quer mudar. Ela nega que não mente e ela não quer se arrepender. Ela não quer parar de falar mal, ela não quer. Essa é a decisão dela, porque ela não vê as consequências das decisões que ela toma. Ela não vê. E aí quem tá perto geralmente sofre. Quem convive, quem tem a necessidade, se não botar Jesus na vida dela para alimentar o espírito dela, para dar estratégias a ela, ela geralmente vai ter essa tristeza profunda. E aí ela vai viver de fuga. Vai viver fugindo. Vai querer viver de aparência, vai querer viver na rua, vai querer viver no mundo, porque ela vai se sentir melhor na rua. Na casa dela, ela se sente oprimida, porque quando ela está na casa dela, ela vai ver o cenário da vida dela. Ela vai ver o cenário da vida dela. Ela começa a ter, né, essa visão das escolhas dela. Então ela sente essa opressão, ela sente. Ela sente. Porque geralmente está ouvindo a falar mal e está vendo o cenário. Como não vai sentir? Como não vai sentir? Se a unção, se ela não carregar a unção do Espírito Santo na vida dela. Ela vai sentir. Então ela só vai se sentir bem na rua. Ela vive de fuga. Então, geralmente se for colérica como eu, que eu me sentia muito bem no agito, no automático, né? Porque para mim eu estava produzindo, estava vencendo, mesmo vendo que vivia ganhando e perdendo. Mesmo vendo, eu não queria ver as percas. Eu queria ganhar de novo. Quer dizer, enquanto a gente não vai amadurecendo, a gente acha que vai ganhar de novo. Quando morrer não leva nada. Quer dizer, não tem o discernimento. Que se não tem mudança, vai continuar ganhando e perdendo. Se eu não mudo em nada, continua. Porque se eu vivo ganhando e perdendo, como eu vou aprender a ganhar se eu não mudo em nada? Como? Não tem como. E essas pessoas não têm a visão. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.